E vamos de Maqui e Fala, que eu tenho muita coisa para atualizar vocês. Vamos então de Maqui e Fala, já estou aqui hidratadíssima, hidratei até a minha 5ª geração. Deixa eu mostrar para vocês o que eu usei. Eu usei esse hidratante da Clinique, vou até passar um pouquinho mais por cima, para a pele ficar assim, sabe? Hidratação pura. Eu já passei bastante, então vou passar só mais um pouquinho por cima. Eu comprei esse kitzinho lá no aeroporto de Londres. Vou atualizar vocês, que tem muita coisa para atualizar. E mostrar esse kitzinho que eu estou adorando. Eu já tinha usado esse hidratante, ele é realmente muito bom. Olha como que eu tô com um glow na pele. E eu tomando Roacutan esse tempo todo. A minha pele está extremamente, assim, precisando. E esse foi o kitzinho que eu comprei, ó. Ele vem com um negocinho de olho, ó. Esse rolinho de olho. Então ele tem essa partezinha aqui pra você passar. Só mais um pouquinho, né? Mostrar pra vocês que eu acho que dica boa é dica compartilhar. Ele é meio geladinho. E esse daqui que é um sprayzinho também, que hidrata a pele. Eu também achei maravilhoso. Vamos passar um pouquinho também. Esse aqui é legal também pra passar depois que você já terminou de maquiar. Pra quem tá com a pele ressecada, isso aqui ajuda muito. E até pra quem não tá, né? Eu acho que ele funciona até pra pele oleosa. Já usei esse hidratante quando tava com a pele mais oleosa também e ele funciona. Dica compartilhada. Agora vamos começar a make. Estou aqui, né, gente, de mudança. Acabei de me mudar. Vou usar essa base aqui, ó. A base Beautiful Skin Foundation da Charlotte Tilbury no tom 6, tá? E assim, essa base é maravilhosa. 4 pumps. Vamos de esponjinha e aplicando assim. Então, né, gente? Me mudei. Decidi me mudar para o Brasil de vez. Agora eu tô me sentindo melhor porque, né, trouxe todas as minhas makes pra cá. Não tem mais aquela confusão. Ah, queria fazer uma coisa, mas tá lá no apartamento de Berlim. Achei que não estava sendo legal essa logística, achei também que não estava fazendo muito sentido essa coisa de tipo, querendo passar mais tempo aqui, gostando de estar passando mais tempo aqui no Brasil, e a gente foi pra lá e tudo, ficou lá um tempo e percebeu também que já tinha acabado a magia do local, sabe? Vou compartilhar com vocês, né, um pouco de tudo, como foi essa experiência, o que eu achei, se eu acho que vale a pena ou não vale a pena morar em outro país, viver essa experiência. E, na minha opinião, eu acho que super vale a pena. Não era um sonho meu, não era uma coisa que eu queria realizar na minha vida, né? Eu tinha, óbvio, vontade de conhecer vários lugares do mundo, o mundo todo, ainda tenho essa vontade, tem vários países que eu nunca fui, que eu quero conhecer, mas eu não tinha essa vontade de morar em outro país, mas meu marido sempre teve essa vontade. A gente se casou muito jovem, né? A gente se casou com 23 anos. A gente não teve essa fase de fazer intercâmbio, esse tipo de coisa. E depois, quando a gente já estava mais velha, entre aspas assim, né? A gente decidiu, né? O meu marido recebeu uma proposta de trabalho e a gente decidiu se mudar para Berlim. Então, assim, não foi a gente que escolheu Berlim, Berlim que escolheu a gente. A gente foi para lá e a gente se jogou, a gente conheceu muitas pessoas, a gente fez milhares de coisas diferentes, coisas que a gente nunca imaginou na vida que um dia a gente ia fazer. Ó, eu vou usar esse corretivo da Lancôme, Tinte Dolé Ultra Wear All Over Concealer. A cor é a 250 025. Ela é bem mais clara, então ela vai abrir o rosto. Olha como essa base é glow. Olha isso. Maravilhosa, né? Ainda mais com a hidratação que a gente fez. Olha como que ela é bem mais clara do que a minha pele. Esse concealer, esse corretivo. Eu gosto de passar aqui e gosto de passar aqui assim. Acho que o mais legal dessa experiência foi ter conhecido pessoas de diferentes nacionalidades, de ter visto como a nossa cultura não é unânime, né? Eu acho que é uma coisa que a gente só aprende quando a gente realmente mora em outro país. Hoje em dia eu vejo essa experiência de morar em outro país como algo fundamental para o desenvolvimento de um ser humano mais completo. Por que que eu diria isso, né? Porque quando você mora em outro país, você abre a sua mentalidade para que não existe somente uma religião, não existe somente
uma forma de viver, não existe somente uma forma de comer, não existe, sabe? Cultura é incrível e é uma experiência muito legal você ter acesso a diferentes culturas, diferentes situações, né? Também é interessante ver como que as pessoas têm preconceitos, né? Como que a pessoa que geralmente nasce, mora e vive a vida inteira dela num país só, ela é uma pessoa mais cheia de preconceitos. E eu acho que isso foi uma grande questão pra gente, porque a gente, como imigrante, né, acaba se deparando com muitas pessoas assim no país que a gente mora. Então, por exemplo, a gente se deparou com muitas pessoas assim na Alemanha. E aí essas situações eram muito ruins pra gente, né? Porque quando as pessoas não são pessoas internacionais, elas são pessoas um pouco, eu poderia dizer, limitadas, porque elas não estão abertas a outras culturas e a entender outros povos. E acaba que você tem que meio que se adaptar na cultura, né, do país que você mora. Só que não é a forma que eu acredito nessa experiência de morar em outro país. Porque eu não acredito que ninguém queira abrir mão da sua própria cultura, né? Porque vamos supor, uma pessoa que ela tem uma religião X específica, ela não quer deixar de ser budista para assumir a religião de outro país que ela mora no momento, entendeu? O muçulmano não quer deixar de ser muçulmano morando num país católico, por exemplo. Eu vejo muito que os europeus, muitas das vezes, eles querem impor para as pessoas que são de origem árabe, não usar o véu, por exemplo, e outras coisas como isso. Ou eles têm, tipo, vários preconceitos. A pessoa asiática só quer tirar foto, entendeu? Eles têm algumas coisas assim que eles ficam repetindo entre eles e eles acreditam que essa é a verdade, entendeu? Ó, esse é o Les Beiges da Chanel e a cor é um bronzer, tá? Vou aplicar. É 395. Você não tem muito o que fazer, né? Tipo, você pode discordar ali no momento, né? Falar pra pessoa, acho que a sua opinião aí tá sendo um pouco preconceituosa, né? Você vai falar isso, talvez a pessoa vai pensar, talvez não, talvez ela só vai voltar pra casa dela com a ideia limitada dela e é isso. Pra quem é imigrante, a gente sempre se depara com os preconceitos que as pessoas têm sobre nós, né? Então, como uma mulher brasileira, eu sofri várias vezes situações onde que as pessoas tinham preconceitos sobre o que eu estava disposta a fazer. Vou até falar, né? Tô aqui, tô falando, vou falar. Sexualmente, por exemplo. Teve uma situação que a gente estava numa festa e tava eu e meu marido, uma mulher começou a dançar comigo, tal. Normal, gente, uma festa normal na casa de uma amiga nossa. E a gente tava lá conversando, dançando e tal. Era uma festa de ano novo. Aí ela virou pra mim e falou assim, o que você vai fazer depois daqui? Aí eu falei assim, nada, vou dormir. Aí ela falou pra mim assim, não, você não quer ir lá pra casa? Eu falei, mas pra quê? Inocente. Aí ela falou assim, não sei, talvez pra fazer sexo. Aí eu, não, obrigada. Obrigada pelo convite, mas não. Daí ela falou assim, a gente tá convidando seu marido também. Daí eu falei, o quê? Não, obrigada, a gente não tá afim. Não é nosso tipo de rolê. Esse tipo de coisa nunca aconteceu comigo no Brasil, sabe? Porque eu acredito que as pessoas... na Alemanha, eles têm uma liberação sexual muito diferente da do Brasil. E eles acreditam na consciência deles de que o brasileiro e a brasileira têm uma liberação sexual muito maior do que eles imaginam. Então, esse tipo de coisa, a gente é um país católico, né? Cristão. Óbvio, a gente também tem o carnaval, a gente também tem festa, tudo, não sei o quê. A gente exporta muito essa imagem para os outros países e tal. Vocês entendem que esse tipo de situação aconteceu? O quão desagradável estranho Eu não sei para vocês como que vocês se sentiriam numa situação dessa. Mas eu me senti estranha, me senti meio invadida, sabe? Obviamente foi só um convite, né? Mas mesmo assim, as pessoas passam do limite, entendeu? As pessoas passam do limite porque elas acreditam na cabeça delas que a brasileira, o brasileiro tá mais disposto a isso, sabe?
E isso é uma idiotice, sinceramente, isso não tem nada a ver. Como falei pra vocês, a gente é um país católico que, na verdade, acho que no Brasil, não que não exista, né, esse tipo de movimento, assim, e tal, mas na minha experiência sempre foi bem menor comparado do Brasil com a Alemanha, Berlim e tal. Vou pegar esse pincel aqui, ó, continuando com o bronzer. Então, situações como essa, né, aconteceram comigo algumas vezes. Eu sou uma pessoa extrovertida, eu gosto muito de dar risada, de falar, de conversar, de sair. Eu sempre mantive isso comigo porque isso faz parte da minha personalidade. E aí, uma coisa que eu percebi, né, que era uma diferença muito assim cultural entre brasileiros e alemães, por exemplo, é que para eles é como se você fosse meio retardada. Essa que é a verdade. Meio que retardada por sorrir demais, por ser muito feliz, por ser alegre, por viver a vida de uma forma espontânea, assim, sabe? Então eu comecei a perceber que quando eu tava convivendo com alemães, eu sempre tava sofrendo meio que uma chacota por ser daquela forma, por ser meio, entre aspas, assim, vou colocar, meio boba alegre, sabe? Meio, ela é muito, nossa, que menina inocentona, muito naive em inglês, né? Não que eu não seja, né? Quando eu me mudei pra lá, eu acho que eu era muito inocente mesmo, né? Eu acreditava muito nas pessoas, eu achava que todo mundo era legal, disposto a ser legal e tal. Eu continuo acreditando nas pessoas, eu gosto de pessoas, eu gosto de conviver com pessoas, eu gosto de conversar, bater papo e eu vou continuar sempre acreditando em pessoas. E por isso que eu percebi que a Alemanha não era um país para mim, porque eu não consegui me adaptar a isso na cultura, entendeu? Porque com o tempo eu percebi que eu precisava sorrir menos, eu precisava ser menos expansiva, né? Tipo, eu percebi também que eu tava mudando muito quando eu vim pro Brasil numa vez, a minha prima chegou na casa dos meus pais, na situação, e ela falou assim, eu esperava que você ia estar pulando na porta e me abraçar e tal, porque eu sempre fui essa pessoa que tava, tipo, esperando ansiosamente pra ver as pessoas que eu amo, pra abraçar e tal, e eu não tava. Fazia isso, né? Às vezes na Alemanha abraçava as pessoas e tal, e elas se sentiam desconfortáveis, então eu parei de fazer isso, né? Porque eu senti que eu tava invadindo o espaço da pessoa, e eu tava, né? É uma outra cultura. Mas aí eu também deixei de viver isso em mim, entendeu? Eu perdi essa característica que é minha, complexo, sabe? Eu acho que eu nunca mais vou ser igual eu era há 3 anos atrás, antes de eu morar na Alemanha, antes de eu ter essa experiência, sabe? Eu, com certeza, nunca mais vou ser a mesma, porque eu aprendi muita coisa nesse tempo, evoluí, também apanhei muito, né? Tipo, você passa por situações e coisas que você não imaginaria que você passaria e tal. A gente senta em cima do nosso privilégio, né? Por exemplo, quando você nasce e mora no Brasil e tal, você senta em cima do seu privilégio ali e ali você fica e você não passa por situações que são difíceis, que te ajudam também a amadurecer, entendeu? Então, eu faria tudo de novo, né? Assim, resumindo um pouco, né? Que eu nem preciso resumir, né? Porque a gente tá aqui pra conversar. Eu vou passar um pouquinho do bronzer aqui também. Eu acho que foi muito bom pra mim, né? De uma forma como um todo. Agora vamos pro blush. Vou passar esse daqui da Charlotte Tilbury, Pillow Talk Lip and Cheek Glow, pincelzinho. Então eu acho que foi muito bom pra mim, eu cresci muito, amadureci muito, eu me joguei, vivi situações que me fizeram dar 3 passos pra trás, mas depois também eu não parei de me jogar, entendeu? Que eu acho que é muito importante, a gente não pode desistir da vida, a gente não pode desistir de tentar, de se jogar. Eu conquistei coisas que foram muito legais pra mim, então agora eu fiquei um pouco triste, agora eu tô um pouco triste porque dia 10 agora vai ter o Berlin Fashion Week. Eu trabalhei tanto pra conseguir receber convites, né, do Berlin Fashion Week, tá presente no Berlin Fashion Week e tal, e nessa estação eu recebi um monte de convite e eu não vou estar lá, então eu comecei a me sentir um pouco chateada porque eu não me planejei para ficar lá 2 semanas a mais, entendeu? Eu só não planejei isso porque eu não acreditei em mim mesma.
Eu não achei que eu ia receber tanto convite. Para essa coisa de Fashion Week, você muito faz um trabalho, né, de criar um relacionamento e tal com as agências de PR, né, relações públicas. Eu não acreditei em mim, eu não acreditei que eles iam me convidar. No final das contas, eu tinha recebido vários convites e eu não vou estar lá, eu não vou. Foi um ponto negativo, né, que eu percebi em mim, de tipo, depois de você passar por tanta coisa, né, você acaba duvidando de você mesmo, sabe? Agora eu vou passar esse Balm Essential da Chanel e a cor é a Rosé. Vou passar um pouquinho aqui também para dar um glow. Eu quero uma pele bem glow. Vou passar um pouquinho. Então, assim, foi, né, difícil, obviamente, criar relacionamentos profundos. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter relacionamentos profundos, eu não gosto muito de relacionamentos superficiais, mas também aprendi, com esse tempo aprendi que existe amigo pra tudo, existe amigo que é pra você sentar tomar um vinho, existe amigo que é pra você sentar tomar um café, existe amigo que é pra você contar os bafões da sua vida, contar tudo, se abrir e tudo mais, que a pessoa vai estar ali, vai te escutar. Eu tinha poucas amigas que eu podia falar tudo, assim, conversar e tal. Eu ficava focando muito no que eu não tinha, tá? Essa que é a verdade. Tipo, eu sinto que eu tenho pouco amigo. Sempre assim, meio que vendo o copo meio vazio, sabe? Eu vou pra esse Chroma Crystal da Natasha Denona também, douradão. Olha o grito. Olha o grito! Acho que foi uma experiência super válida. Eu realmente aprendi muito, vivi muito. Só que por que eu decidi voltar para o Brasil? Porque agora, pra mim, gente, o Brasil é um desafio, sabe? Eu sou uma pessoa muito movida a desafios, a novidades, coisas novas. E, gente, sinceramente, depois que você mora 3 anos em outro país, a sensação que eu tinha lá de Berlim é que, eu ia no mercado, eu sabia onde estava tudo, eu já tinha, tipo, o lugar que eu ia tomar café, eu já tinha o lugar que eu gostava de jantar. Sabe quando parece que já não tem mais novidade, já não tem mais aquela vontade? Teve a situação de, tipo assim, eu já tava morando lá há 3 anos, eu não queria entrar em aula de alemão, né? Eu fiz aula de alemão, tudo, eu sabia, por exemplo, pedir uma comida. Tudo bem que eu morava em Mitte, né? E lá é um bairro bem internacional, tal, então eu fazia tudo em inglês, minha aula de ginástica era em inglês, as pessoas que eu convivia, conversava, até pedia um café, não sei o quê, comida, tudo em inglês lá naquele bairro, né? No meu dia a dia. Mas às vezes, óbvio, você ia para um lugar que você tinha que pedir uma comida em alemão e não sei o que, e tarará. E o que eu sentia era o seguinte: se eu quiser continuar a minha vida aqui, né? Eu tô com 31 anos, então eu já comecei a pensar: eu vou ter filho ou não vou ter filho? O que eu vou fazer na minha vida? Então, isso é uma coisa que passou muito pela minha cabeça nesse tempo. E aí eu pensava, como que eu teria filho aqui se eu não quero aprender alemão, se eu não tenho interesses? Não é que eu não queria aprender, eu até aprenderia, mas a verdade é que nenhum dos meus objetivos de vida seria necessário saber alemão, entendeu? Nada do que eu gostaria de realizar na minha vida seria necessário aprender alemão e ter o alemão. Eu teria mais interesse, por exemplo, em aprender outras línguas. Eu teria mais interesse em aprender francês, italiano. Eu já falo um pouco de espanhol, bem pouco, mas eu gostaria de melhorar. Eu teria mais interesse nisso do que em aprender alemão, né? Porque eu percebi que a cultura alemã, né? Tudo que aconteceu na Alemanha, gente, né? Essa história de Hitler, não foi por um acaso. A gente minimiza isso, né? O que eu sinto da Alemanha é que é um país aberto, né? O país, o governo abriu o país porque eles precisam disso, né? Porque eles precisam que tenha pessoa trabalhando lá, porque o povo alemão não gosta de trabalhar. Não é todo mundo, tá, gente? Depois alguém vai ver esse vídeo e vai ficar ofendido. Eu não estou tentando ofender ninguém, eu estou contando a minha experiência. Se a sua experiência é diferente da minha, que bom pra você. A minha experiência é essa. Gente, ficou horrível. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, ó. Tá vendo? Ficou meio craquelado.
Vocês estão vendo? É feio, feio, feio. Acho que não ficou tanto, né? Mas bonito também não chegou a ficar. Tá cool, não tá cool? Tipo, tá cool ou não tá? Coloca aí no comentário. Carol, essa sombra ficou legal. Ou Carol, ficou horrível essa sombra. Não tem nenhum lugar pra ir usando essa sombra. Mas a gente não precisa de ocasião, né? A gente quer se montar, a gente se monta pra ir no mercado. O que eu penso é, o governo alemão abriu o país, né? Abriu para as pessoas morarem lá, imigrantes e tudo mais. Mas o povo alemão não abriu o país, né? Eu não sinto que eles recebem bem as pessoas que moram lá, que trabalham lá e tudo mais. Eu sinto que eles são um povo fechado, assim, um povo que gostaria, na verdade, de não estar, entre aspas, assim, né, dividindo o país deles. Só que a Alemanha precisa dessas pessoas que trabalham lá, porque são essas pessoas que pagam para um monte de pessoas que ficam deitadas no parque o dia inteiro tomando cerveja, que é muito a realidade da Alemanha, porque eles têm vários programas lá de assistência e tudo mais, e os alemães fazem esse direito deles, dessa assistência valer, né? Eu acho que é uma vida miserável, né? Eles ganham lá um dinheiro do governo e vivem dessa forma. Ó, eu vou usar esse pó, o Dior Forever Cushion Powder, a cor é o Light. Assim, eu acho que esse estilo de vida não tá com nada, né? E eles adoram dizer, os imigrantes vêm pra cá e pegam a nossa oportunidade. Quando, na verdade, não é bem isso, né? Porque eles estão lá, tipo, deitados no parque, sem fazer nada. Não todo mundo, tá, gente? Eu acho esse pó muito bom pra quem tem pele seca, tá? Esse pó aqui, ele não é tão seco, ele não matifica tanto a pele. Ele deixa a pele meio com uma sensação meio molhadinha, sabe? Um pó que deixa a pele com uma sensação meio molhadinha. Então, eu acho ele muito bom. Mas aí é isso, gente. Pra mim, agora, né, depois de ter morado 3 anos na Alemanha, o Brasil é um desafio, né? Eu tava conversando com a minha terapeuta e ela falou, né, agora você vai ter que se readaptar à cultura brasileira. Porque sim, a gente tem que se readaptar, né? Já tem várias coisas que a gente já não entende muito bem, que é, por exemplo, você marcar, isso aqui no Brasil é muito comum, você marcar uma coisa com alguém e a pessoa se atrasar, ou a pessoa falar, a gente vai se falando, a gente vai ver. E lá na Alemanha a gente já estava mais acostumado com ser uma coisa mais assim, vamos sair tal horário, tal dia, tal. E não precisar mandar a mensagem de novo. Então, chegar lá no restaurante tal dia, tal horário, e a pessoa tá lá, porque foi o que vocês combinaram. E a cultura brasileira não é muito bem assim, então às vezes a gente tem algumas dúvidas quanto a isso, né? Anastasia, Beverly Hills, Clear Brow Gel. Anastasia é maravilhosa pra fazer coisas de sobrancelha, né? E aí uma coisa que eu acho que eu vou sentir falta é de conviver com outras culturas, de saber mais sobre outras culturas. Hoje em dia, obviamente, tem internet, né? Você consegue pesquisar e tudo mais. Obviamente, né, que avião existe aí para ser usado, você pode viajar, pode tudo, mas eu realmente não acho que é a mesma coisa do que você estar ali morando e vivendo numa outra cultura, né? Máscara, Pillow Talk, Push Up Lashes, preta e bora. Mas eu tô feliz de estar aqui no Brasil, eu tava precisando muito de ter mais sol na minha vida, né? Eu tenho psoríase, vocês sabem. No tempo que eu tava aqui no Brasil, eu fiz um tratamento com uma médica, né? Ainda tô fazendo tratamento. E, assim, a minha psoríase melhorou, mas, assim, quase que 100%, tá? Quando eu terminei o tratamento, né, com ela, antes de ir de volta pra Alemanha, eu estava sem nenhuma psoríase. Eu sinto que o clima, né, obviamente ajuda muito para quem tem psoríase, você tomar mais sol ajuda muito, então isso também foi uma coisa que eu levei em consideração, tá, para me mudar para cá, para o Brasil. Uma recomendação da minha médica, por exemplo, foi tomar sol todos os dias. E na Alemanha, você pode até tentar, mas vai ser difícil. Em Berlim, especialmente, porque o clima lá é muito ruim. E isso estava afetando muito a minha saúde mental, minha saúde física, né?
Então isso foi uma coisa que eu levei muito em consideração. O YouTube eu posso fazer de qualquer lugar. O TikTok eu tô meio assim, o que eu faço? Porque eu fazia TikTok em inglês, mais de looks e tal. O algoritmo geralmente ele não entrega, né? Você fazendo daqui, não entrega lá. E a maioria dos meus seguidores do TikTok são da Alemanha. Então eu ainda tô muito confuso quanto a isso. Mas eu tô aqui feliz fazendo YouTube que eu gosto. Faço a falação aqui. Que eu adoro. Ah, não contei pra vocês que eu perdi o voo pra voltar. Gente, voltei com tanta mala, meu Deus do céu. Foi uma confusão. A gente perdeu o voo, o voo de conexão que a gente fez em Londres, porque não tem voo direto de Berlim pro Brasil, pra Guarulhos, né? E a gente perdeu o voo em Londres. Ai, foi horrível. A gente ficou um dia lá esperando para poder pegar outro voo, mas graças a Deus deu tudo certo, mas foi bem estressante, porque a gente tava com muita mala. O que aconteceu foi que eles não enviaram direto a nossa mala de Berlim pro Brasil, a gente teve que pegar na conexão e aí foi péssimo, porque nesse caso a gente perdeu o voo, mas também, né, já deu tudo certo, já estamos aqui, mas a gente perdeu um dia lá em Londres. Tô gostando, e agora nós vamos o quê? Fazer uma bocona. Eu vou contornar com esse da e.l.f., que é Love Triangle Lip Filler Liner. Ele é vermelho. E nós vamos contornar. Já tô caipira. Lábio contornado. E eu não terminei de falar pra vocês aquilo sobre a questão da língua, né? Obviamente você consegue ter a sua vida lá, sem falar a língua, né? Sem falar alemão. Agora eu vou passar esse batom da Valentino. A 22R, o número. Mas, gente, eu não aconselho ninguém a viver num país sem saber a língua. Com certeza subestimei a dificuldade de aprender alemão e subestimei o interesse que eu ia ter. Eu achei que eu realmente ia ter algum interesse de aprender a língua. E assim, eu até tive. Nós tive um professor que foi muito ruim comigo. Ele praticamente me chamou de burra e falou que eu nunca ia aprender. E eu sei que eu posso aprender qualquer coisa que eu quiser, né? Hoje em dia eu nunca aceitaria ele. Eu não aceitei também, né? Ele ter falado isso. Eu não sei se eu me defendi muito bem. Agora eu vou passar esse lip balm por cima. Mas assim, hoje em dia eu nunca aceitaria alguém falar isso, né? Pra mim. Porque eu sei que eu não sou burra. Eu sei que eu posso aprender qualquer coisa que eu quiser, desde que eu me dedique. Claramente, eu não me dediquei pra isso, porque essa não era a minha prioridade. Eu tava preocupada com outras coisas, eu tava pensando em outras coisas, eu tava o tempo inteiro pensando, tipo, como seria incrível morar em Paris. Tava o tempo inteiro pensando, tipo, coisas assim, sabe? Ai, nossa, quero aprender francês. Fiz uma amiga que falava francês, aí, tipo, ela ficava me ensinando umas palavras em francês, não sei o que ela era francesa. Então, tipo assim, eu tinha outros interesses. Ah, eu gosto de música italiana, eu ficava escutando música italiana. Eu até tentei escutar algumas músicas alemãs e gostar um pouco mais da cultura, tentar entender um pouco mais da cultura. Mas, como eu falei pra vocês, eu não me interessei pela cultura. A cultura deles não vai muito de encontro com o que eu gosto, com o que eu acho legal e não sei o que. Então, eu acho que esse é um grande ponto, né? Acho que e também talvez uma grande lição que eu aprendi pra mim mesma. Quando você vai morar num país, você tem que gostar da cultura, você tem que gostar de ouvir a música do país, as coisas que eles produzem, né? Os movimentos artísticos que eles fazem, você tem que estar mais por dentro disso, né, e se interessar, porque naturalmente você acaba aprendendo a língua e aprendendo uma palavra aqui, outra palavra ali, né, às vezes você vai comer uma comida típica daquela região, você já aprende algo daquilo, de onde veio, como veio, de onde surgiu. Então, eu acho que essa é uma grande questão, né? Eu gostava de Berlim porque ela é uma cidade internacional, né? Mas ela é uma cidade internacional, vírgula. Eu assisti recentemente um documentário que tá no Netflix, falando um pouco mais sobre tudo o que aconteceu, da guerra lá e também a questão de trans e tudo mais, né? De um clube que tinha lá. Eldorado, o nome. Everything the Nazis Hate. É um documentário que fala mais sobre Berlim, sobre a cultura gay de Berlim e tudo mais, que é uma cultura bem forte em Berlim, a cultura LGBT. Explica, né, como que a Alemanha, como que o nazismo acabou com isso, né? E o nazismo não acabou só com isso, né? O nazismo acabou com muita coisa. E apesar da gente achar, né, eu acho que era um pensamento que eu tinha,
antes de ir morar na Alemanha, que era, já faz muito tempo, isso já acabou. Mas essa não é a verdade, né? Quem mora lá diariamente vê como que o país ainda tem muito racismo, como o país tem muita discriminação, como o país é um país difícil de morar, onde você não é bem aceito, não é bem recebido. Eu, de longe, assim, eu com certeza sou muito grata por tudo que eu vivi lá e tudo que eu aprendi, tudo que eu cresci morando lá. Mas eu descobri nesse tempo todo que Berlim não era uma cidade para mim. E que eu me sinto muito mais feliz, por exemplo, aqui no Brasil. E também me sinto muito mais feliz em outros lugares do mundo, né? Eu percebi com esse tempo que eu não tinha tanta vontade assim de estar em Berlim, né? Mesmo que fosse por pouco tempo durante o ano, por menos tempo durante o ano, eu não tinha essa vontade, né? Eu não tinha essa vontade de estar nas ruas explorando mais. É uma coisa que eu gosto muito de sair andando por aí, vendo as coisas, descobrindo, né? Isso me alimenta muito a minha alma e eu não tinha mais tanto essa vontade. Com certeza, né? Berlim e sempre vai ser uma cidade muito legal para você descobrir coisas, explorar, ver movimentos artísticos, até tipo moda de rua e tudo mais. Sempre vai ser legal para isso. Mas para mim já não fazia mais sentido. Então, por isso que eu decidi morar aqui, por isso que eu estou morando aqui no Brasil. E estou feliz com a nova fase. Acho que vai ser muito bom também pra gente desenvolver melhor o nosso relacionamento, né? Eu acho que vai ser mais fácil. Com o tempo, acho que eu vou conseguir me encontrar melhor, o que eu tenho que realmente fazer. A comunicação sempre foi um problema, porque eu estava criando conteúdo lá no TikTok em inglês, uma falante de português, né, nativa, falando inglês para alemães, né, no TikTok. Então, claro que nunca ia ser tão espontâneo, tão assim, né? Óbvio que eu não ia encontrar as palavras certas para descrever as coisas, óbvio que eu não tenho o conhecimento tão profundo da cultura como eu tenho do Brasil, por exemplo, né? A nossa cultura maravilhosa, de funk, bossa nova, comida, arroz, feijão, caipirinha e tudo mais. Então eu gosto muito da nossa cultura, do nosso povo, gosto muito de estar falando mais português e de estar passando esse tempo aqui. Não sei o que a vida me reserva, né? A gente nunca diga nunca, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Mas estou feliz com essa nova fase, espero que vocês também estejam felizes por mim. Já recebi várias mensagens de vocês me dando boas-vindas, fiquei muito feliz com o feedback de vocês, de estarem felizes, né, que eu tô aqui. Acho que eu vou poder acrescentar mais também para vocês, né, com mais conteúdo e tudo mais. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa make, porque eu amei. Achei que no final das contas ficou super legal, esse olho ficou diferente, pocona e tal. Gostei. Um beijão pra vocês e até mais. Tchau!